Fala rapaziada do canal Kickscore, como vocês estão seus Zé Ruelinhas? Hoje trago para vocês um vídeo sobre o grande camisa 10 que tivemos o prazer de ver dentro dos campos, aquele de precisão incomparável nas bolas paradas, o 10 da Gávea, ele o gênio de Quintino, o amado Zico. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco da grande carreira do Zico, por onde ele passou, quantos jogos e gols ele teve em cada clube que passou e como foi essa passagem. Mas antes da gente ver mais lances da carreira Zico, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela moral para que a gente continue a trazer novos vídeos aqui pro Kickscore. E se você pratica algum esporte e tá precisando comprar algo, dá uma olhada nos nossos links, quem sabe algo não lhe interesse. Em 1969, aos 16 anos, Zico foi mandado para a Bahia com um grupo de jogadores cariocas para realizar uma avaliação no Fluminense de Feira, mas foi reprovado por seu porte físico, voltando ao Flamengo logo em seguida. No time profissional, Zico iniciou sua carreira no Flamengo em 1971. Na primeira passagem de Zico pelo Flamengo, estreou em um jogo contra o Vasco da Gama, um dos maiores rivais do clube rubro-negro. Embora Zico tenha demonstrado seu talento e potencial durante a partida, não há registros de que tenha marcando gols em sua estreia. Zico só foi se firmar como titular na equipe em 1974, quando também recebeu a camisa 10. No Campeonato Brasileiro, recebeu sua primeira bola de ouro da revista Placar, eleito pela publicação o melhor jogador do campeonato. Nos 3 anos seguintes, entretanto, Zico viu rivais comemorarem o título estadual. O Fluminense de Rivelino foi bicampeão em 1975 e 1976, e mais dolorosamente, o Vasco de Roberto Dinamite levou a taça em 1977 após Tita, tendo a chance de dar o título a seu clube se convertesse sua cobrança, perdeu. A partir de 1978, entretanto, o Flamengo ingressaria em um período áureo sob o comando em campo de Zico. Com um futebol quase perfeito, só possível de ser parado com violências, Zico conquistou um tricampeonato carioca, nas edições daquele ano com as duas realizadas em 1979, também em 1979 ele também marcou seu 245º gol, em partida contra o Goytacás, superando, ainda aos 26 anos, Dida como o maior artilheiro da história do Flamengo. Em 1980, Zico conquistaria com o Flamengo outros 2 torneios amistosos europeus, o torneio Astúrias e Algarve, com vitórias sobre Real Sociedade e Spartak Sofia, e um bi no Ramon de Carranza, passando por Dinamo Tbilisi e Real Betis. Com o título nacional, o clube credenciou-se pela primeira vez para disputar a Taça Libertadores da América. Já no ano de 1981 terminava da melhor forma possível. Da decisão estadual, o time foi para Tóquio enfrentar os britânicos do Liverpool na Copa Intercontinental. A equipe inglesa era amplamente favorita. Nos últimos 8 anos, havia conquistado 5 vezes o campeonato inglês, uma Copa da UEFA e 3 Copa dos Campeões da UEFA, possuindo um elenco de respeitados jogadores das seleções inglesa e escocesa. O título mundial, que até então só havia vindo ao Brasil por meio do Santos de Pelé, foi conquistado após exibição primorosa do Flamengo, que venceu por 3-0. O segundo semestre de 1982 já não é tão bom, voltando de dolorosa eliminação na Copa do Mundo, Zico perde os 2 torneios que disputa com o Flamengo. Na Copa Libertadores da América, o Flamengo, como campeão, entra na disputa já na segunda fase do torneio, em um grupo de 3 times que apontará um dos finalistas. No primeiro semestre de 1983, o Flamengo é eliminado na primeira fase da Libertadores no grupo que dividia com o Grêmio, que fica com a única vaga, e os bolivianos Bolívar e Blumen. Porém no Brasileirão Zico ergueu a taça consciente de que seria sua até então última partida pelo Flamengo. Embora ainda não divulgada a transferência, o Galinho já sabia-se sua venda para a equipe italiana da Udinese. Em sua primeira passagem pelo Flamengo, Zico foi de 1971 a 1983, onde teve 635 jogos e aproximadamente 476 gols. Fala a verdade, para um meia são números impressionantes, era ou não era um craque? Deixe nos comentários. Em 1983 Zico iniciou sua carreira internacional no futebol italiano. Indo para o time de Udine, apesar da cobiça de clubes mais tradicionais do país, como Roma e Juventus. O Galinho chegou a Udine tratado desde logo como um rei. Mesmo assim, manteve sua postura humilde e profissional, procurando deixar todos à vontade. Dedicado a ajudar o clube a conseguir o título na Série A, Zico fez sua parte, liderando um time fraco a uma honrosa 9ª colocação na temporada 1983-84, a 4 pontos do time que ficou na 4ª posição, que foi a Internazionale,
que daria a vaga para a Copa da UEFA. Zico marcou 19 gols, apenas um atrás na artilharia do campeonato, que ficou com Michel Platini, da campeã Juventus. O detalhe é que o francês jogou 6 partidas a mais. Zico não deixou de reproduzir na Itália sua jogada característica, apavorando os goleiros adversários com suas cobranças de falta, gerando até acirrados debates nos programas esportivos nos canais de televisão do país. Como evitar os gols de Zico, discutiam. Em sua passagem pela Udinese, Zico marcou 17 gols de falta dentre seus 57 gols, contando amistosos e jogos oficiais. Zico, com suas jogadas geniais e carisma própria, aos poucos foi conquistando seu lugar no hall dos ídolos da Udinese e do futebol italiano. Em Gênova, o estádio inteiro cantou, até os torcedores do time rival não só gritavam e cantavam o seu nome como também torciam por ele. Todas as vezes que ele tocava na bola era ovacionado, e quando surgia uma falta próximo à área, clamavam para que Zico a cobrasse. Seu carisma e talento continuaram a ficar no coração do torcedor da Udinese mesmo após sua saída. Pela Udinese, Zico fez 54 jogos e 30 gols. Em sua segunda passagem, Zico retorna ao Flamengo. O retorno foi possibilitado por uma operação organizada pela Agência de Publicidade Estrutural, financiada pela Sul América Seguros e com apoio da Rede Manchete, chamado Projeto Zico, que incluiu a criação de um filme publicitário em que 6 garotos fanáticos pelo Flamengo. O primeiro jogo na volta para o Brasil, no dia 12 de julho de 1985, foi um amistoso contra um combinado de craques internacionais, como Paulo Roberto Falcão, Karl-Heinz Rummenigge, Cerezo e Diego Maradona. O Flamengo venceu os amigos de Zico por 3-1. Zico marcou um gol de falta. Os festejos, entretanto, deram lugar à agonia pouco depois. Zico acabou se lesionando após uma pancada que devastou suas pernas. Zico teve torções nos 2 joelhos e no tornozelo esquerdo, contusão na cabeça do perônio esquerdo e profundas escoriações na perna direita. Segundo a revista Placar Especial Zico, 1989, editora Abril, nas páginas 32, 33, com o título O Triste Calvário das Contusões, para voltar a jogar, teve de suportar até 8 horas diárias na sala de musculação da Gávea, lutando para conseguir novos centímetros para a perna esquerda, que sofrerá atrofia. Nessa época, Zico começava a considerar uma aposentadoria. Após a sua recuperação no Flamengo, a recompensa viria com o título estadual naquele mesmo ano e, no seguinte, seria o tetracampeonato brasileiro, com a conquista do módulo verde da Copa União, já com ele tendo alterado seu estilo de jogo. A taça de 1987 seria a última levantada pelo Galinho no Flamengo, e não seria reconhecida pela CBF até 2011. Aí temos aquela pergunta milenar: 87 é do esporte ou não? KKK. Em 1988, o Flamengo perderia o Carioca para o Vasco, no Brasileirão, seria eliminado nas quartas de final pelo Grêmio. Zico decidiu parar de jogar no segundo semestre de 1989. Em 1990 decidiu ir ao Japão em busca de um novo rumo à sua carreira. Consegui achar essa reportagem, em que retrata um dos últimos jogos de Zico pelo Flamengo, dá até uma certa nostalgia, rapaziada, e isso mostra a grandeza do Galinho como ídolo de uma nação, também. Maracanã em noite de gala. Quase 100 mil pessoas assistem um grande show de luzes e fogos de artifícios. Na emoção de assistir o artista Zico pela última vez, nem o garotinho resistiu. Tafarel, uma barreira intransponível. E se ainda não conseguiu marcar, Zico dá o passe para Fernando fazer o primeiro gol do Flamengo. Bebeto do outro lado dá trabalho e faz a jogada para Cláudio Adão empatar a partida. Outra vez Bebeto cria a jogada do desempate. Ele toca para Tarantino fazer 2-1. Leonardo empata o jogo em seguida num chute de primeira, indefensável. Zico ainda tenta outra vez marcar o seu gol. Tafarel novamente faz grande defesa. O jogo termina e ele não consegue o gol tão sonhado, mas isso é o que menos importa. Para a torcida, o que vale é a oportunidade de se despedir do ídolo Zico, o ídolo que nunca mais será esquecido. Em sua segunda passagem pelo Flamengo, Zico teve 97 jogos e 33 gols. Após sua segunda passagem pelo Flamengo, Zico seguiu para o futebol japonês. Ele se transferiu para o Kashima Antlers, onde encerrou sua carreira como jogador.
Sua passagem no Japão foi marcada, junto com outros jogadores famosos já aposentados ou em via de se aposentar, é hoje apontado como uma das maiores razões da popularização e profissionalização do futebol no país, que finalmente promoveria a primeira edição profissional do campeonato japonês em 1993. Na final, contra o Verde Kawasaki, atual Tóquio Verde, recebeu uma das raras expulsões na carreira, ao cuspir na bola por sua irritação com a atuação do árbitro, que estaria favorecendo o adversário, que acabou ficando com o título. Sua contribuição para o futebol japonês foi significativa, e Zico também desempenhou um papel importante fora dos gramados no desenvolvimento do esporte no Japão. E inventou um gol chamado atualmente de gol escorpião que raramente é reproduzido nos dias de hoje, devido à alta dificuldade da jogada e falta de recurso técnico de alguns jogadores. Eu falei, só tem uma coisa para fazer, eu tenho que mergulhar para tentar pegar a bola com o calcanhar. E aí, com isso, a sorte era ter o goleiro saindo de novo, porque o goleiro saiu em todas, ele tinha que sair nessa também. E aí ele deu um peixinho para frente, para poder pegar o tempo da bola e pegar com o calcanhar. Quando eu fiz isso, foi a medida certa, né, o tempo da bola. Ela pegou, quando virei o pé, ela pegou justamente no calcanhar e foi por cima, o goleiro já vinha saindo, ela pegou. Aí foi uma coisa fantástica, né? Já no Kashima, em vias de finalizar sua carreira e já preparando seu futuro como técnico, Zico encerra sua trajetória no clube fazendo cerca de 75 jogos e 56 gols. Zico teve destaque muito grande pela seleção brasileira principal e também a olímpica. Pela seleção brasileira pré-olímpica, foi chamado para o torneio classificatório para as Olimpíadas de 1972, um dos destaques da seleção, tendo inclusive feito o gol da classificação. Porém, de maneira inexplicada, foi cortado da equipe que foi aos Jogos em Munique. Sua decepção com a ausência lhe fez pensar em parar de jogar, na época. A primeira convocação de Zico para a seleção brasileira principal ocorreu em 1976, quando ele foi chamado para representar o Brasil em competições internacionais. Zico foi à Copa do Mundo FIFA de 1978 em momento no qual ainda se firmava na equipe treinada por Cláudio Coutinho. Despediu-se da Copa na partida contra a Polônia, a última da segunda fase de grupos, quando sofreu grave problema muscular ao prender o tornozelo em lance com o adversário Zbigniew Boniek. Se o Brasil passasse a final, Zico não jogaria. A seleção teve de contentar-se com a decisão do terceiro lugar, conquistada após ficar empatada em pontos e com menor saldo de gols que a anfitriã Argentina, após a vitória desta por 6-0 sobre o Peru, o grande escândalo do torneio. Um drama talvez maior veio na Copa do Mundo FIFA de 1982, onde o Brasil vivia enorme favoritismo. Zico marcou 4 vezes no Mundial, de falta contra a Escócia, em jogo em que reencontrou 3 jogadores do Liverpool contra quem jogará 6 meses antes, Alan Hansen, Kenny Dalglish e Graeme Souness, 2 contra a Nova Zelândia, um deles, de voleio, e outro contra a Argentina. A terceira e última Copa de Zico seria a de 1986. O Galinho ainda vivia a desconfiança da crítica em relação a seu estado físico após a lesão provocada por Márcio Nunes, do Bangu, em 1985. Sua resposta pela seleção viria em abril, em amistoso contra a Iugoslávia. Na vitória brasileira por 4-2, marcou outro de seus gols mais bonitos, invadindo a área adversária deixando para trás uma fileira de 4 zagueiros e ainda livrando-se do goleiro antes de concluir para as redes. Ainda assim, em virtude de sua recuperação, foi ao Mundial como reserva. Jogou 3 das 5 partidas do Brasil na Copa, contra a Irlanda do Norte, na primeira fase, com o Brasil já classificado, Polônia, nas oitavas de final, e França, nas quartas. Embora Zico não tenha conquistado a Copa do Mundo com a seleção, ele foi parte fundamental de outras conquistas, incluindo a Copa América em 1979. O legado de Zico na seleção brasileira vai além dos títulos, sendo reconhecido como um dos maiores jogadores da história do país, e como bons amantes de futebol sabemos que um jogador não composto apenas por títulos e que o futebol tem suas loucuras, às vezes grandes craques acabam não conquistando uma grandeza de títulos que às vezes outros jogadores de menor expressão conseguem. Zico disputou 72 jogos pela seleção brasileira ao longo de sua carreira, marcou um total de 52 gols, demonstrando sua eficiência como artilheiro e habilidade única. Zico também foi jogar futebol de areia. Ele defendeu a seleção brasileira de futebol de areia entre 1995 e 1996.
Nesse período, fez 41 gols com a camisa da seleção e foi bicampeão do Campeonato Mundial, da Copa América e do Torneio Internacional do Japão. A carreira de Zico é um conto de glórias, habilidades excepcionais e um legado que transcende o tempo. Desde seus primeiros passos no Flamengo até suas jornadas internacionais e sua marcante presença na seleção brasileira. Sua visão de jogo, precisão nos passes, técnica refinada e habilidade incomparável nas cobranças de falta o elevaram ao status de ícone do esporte. Para você terem noção da grandeza do Zico, qual meia hoje tem metade dos gols que Zico teve na sua carreira? Ao todos, Zico tem 804 gols em 23 anos em atividade no futebol profissional, sendo 509 apenas com a camisa do Flamengo, e 952 jogos. Se formos considerar apenas números oficiais, Zico tem 775 jogos e 530 gols, de qualquer modo qual meia ou até mesmo atacante tem esses números hoje? Rapaziada, agradeço a todos por terem chegado até aqui, se não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal, deixa o like aí. E o principal, deixe seu comentário sobre o assunto, quero saber a opinião de vocês sobre a carreira desse grande jogador Zico, ajude-nos a crescer, compartilhe esse vídeo se possível também. Falou, é nóis.